Nessa aula então a gente vai falar sobre agulhas de tatuagem. Qual a importância de entender sobre agulhas de tatuagem? Quando a gente vai fazer um trabalho, não só a numeração de agulhas, por exemplo, uma agulha 7RL ou uma 9RL, não só essa numeração ela vai ser importante para a gente saber que tipo de trabalho a gente vai conseguir, que tipo de resultado a gente vai ter. As agulhas elas têm muitas variações, elas trabalham de uma forma muito diferente e é muito importante que a gente saiba essa diferença entre uma agulha e outra, principalmente para a gente conseguir o resultado que a gente busca. Então, como eu disse, não necessariamente uma agulha com a mesma numeração ela vai ter o mesmo resultado. A gente pode ter uma agulha Magnum 12, por exemplo, que dependendo da espessura dela, do taper dela, tudo isso que a gente vai falar na aula, ela pode te dar um resultado mais marcado na pele, um resultado mais forte, mais pigmentado, ou um resultado muito mais suave. Então, no caso, se a gente quiser uma sombra bem suave, a gente vai usar um tipo de agulha. Se a gente quiser uma sombra mais marcada, uma sombra bem pigmentada, a gente vai usar um outro tipo de agulha. Da mesma forma, quando a gente vai trabalhar com fine line, não necessariamente a gente precisa ter a agulha mais fina que existe, porque em muitos casos essa agulha mais fina, ela não vai pigmentar o suficiente se a gente precisar de uma linha sólida. Então a gente vai entender um pouquinho melhor como funcionam essas agulhas, como elas são feitas e como escolher a melhor agulha para o nosso trabalho. Então vamos falar um pouco sobre agulhas de tatuagem, tá? A gente vai entender basicamente a diferença entre elas, como elas são feitas e como fazer uma escolha certa da agulha para o tipo de trabalho certo na tatuagem. Então sobre a construção das agulhas, tá? A gente está falando agora especificamente das agulhas de haste, tá? Por que eu vou explicar isso para vocês? Porque o que a gente vai falar a seguir nessa aula é sobre essa única agulha aqui, tá? Então a gente vai estar se referindo a uma única agulha, todas as informações vão ser referentes a isso. Depois a gente vem para explicar como funciona o esquema da solda, as numerações das agulhas e como elas são dispostas para os tipos diferentes de tatuagem. Então a gente tem as agulhas avulsas, tá? A gente tem aqui uma única agulha, né? Que daí a gente vai fazer a numeração que quiser, vai fazer a solda e colocar na haste. Mas é importante entender que a gente tem uma agulha avulsa, tá? A gente vai falar dessa agulha avulsa. Aí tem a haste, certo? A haste, ela é onde é soldada essas agulhas, então a gente faz a solda da numeração que a gente quer e solda na haste para poder fazer a tatuagem no caso, né? Essas agulhas elas têm que ser esterilizadas, caso for fazer a solda em casa ou no estúdio ali, elas têm que ser esterilizadas, por isso que a gente compra já as agulhas prontas, é muito mais fácil. Essa haste ela tem uma diferença entre a haste para traço, e que ela é redondinha aqui na ponta, e a haste para magnum, que ela é mais achatadinha, para poder grudar a solda. E aí nós temos as soldas, tá? Lembrando que as soldas é importante também que ela vem até um ponto certo. Se essa solda avançar muito na agulha, ela não vai dar maleabilidade para essa agulha trabalhar. Então existe uma distância ideal aqui para solda, tá? Tudo isso falando só para a gente poder entender um pouquinho mais como vão funcionar essas agulhas depois, tá? Mas basicamente, hoje não se solda mais agulhas, vale muito mais a pena comprar as agulhas já soldadas e esterilizadas. Aí nós temos os cartuchos, tá? Vamos entender como é que é a construção dos cartuchos. A gente tem esse corpo, essa capinha de fora, normalmente de plástico translúcido, alguma coisa assim, para ficar mais fácil de visualizar a tinta e tudo mais, tá? Aqui a gente tem esse aperto, certo? Essas ranhuras aqui é o aperto que vai fazer no nosso cartucho, no nosso grip para cartucho, ou na nossa máquina pen, ou enfim, onde a gente for usar esse cartucho, tá? Esse aperto aqui ele tem na versão universal, certo? A Electric Ink produz uma versão exclusiva própria para as máquinas que tem esse aperto próprio, né? E algumas outras marcas podem produzir alguma coisa assim do tipo também, mas o padrão é o universal, tá? Aí a gente tem essa haste da agulha aqui, ao invés da gente ter aquela haste de metal, a gente tem uma haste de plástico, que aqui é onde a parte da máquina, seja uma haste de um grip ou da própria pen, ela vai empurrar essa partezinha aqui, tá? Então tudo isso aqui é uma peça de plástico, a gente tem a nossa agulha já soldada dentro dessa peça de plástico, e aqui a gente tem uma membrana de silicone. O que faz essa membrana de silicone? Quando a máquina empurra essa haste aqui, a agulha desce. Mas como é que ela vai subir? Com essa membrana de silicone, que ela fica presa aqui em cima e daí puxa a agulha de volta. E aí a gente tem essa capa superior que vai aqui dentro, esse pininho fica para fora aqui, e aí essa capa superior prende a membrana e faz com que a agulha volte. Então sobre as características das agulhas, a gente vai falar especificamente sobre cada uma delas, mas o que a gente precisa saber? Esse taper, o que seria?
é o fio dela, o tamanho que vai ser o fio dela. Então, se o fio dela vai começar a partir daqui, ou se ele vai começar mais de baixo, sendo mais suave, ou bem de baixo aqui, sendo muito suave, ou então se ele vai começar lá embaixo, deixando a ponta bem afiada. Dá pra gente ver a diferença aqui, uma agulha, por exemplo, de espessura 12, de traço 9, ela pode ser tanto mais grossa, quanto bem mais fininha. O que vai acontecer aqui? Ela vai entrar até aqui assim, mais ou menos, e isso aqui é o que vai carregar de pigmento, é a área que vai fazer o buraco para entrar o pigmento. Nessa área aqui o buraco vai ser muito maior, então a gente vai ter uma pigmentação melhor. A gente vai falar sobre isso aqui em seguida. Então a gente tem que entender sobre o taper, saber qual é a diferença disso. A espessura da agulha, então lembrando que aqui a gente está falando daquela agulha avulsa, tá? Então a gente vai ter agulhas mais finas, o corpo dela vai ser mais fino, ou o corpo mais grosso. Então nesse caso, se a gente tiver o mesmo taper delas, todas elas são afiadas a partir do mesmo ponto, uma vai ser mais fina e a outra vai ser mais grossa nas pontas, tá? Então isso também conta bastante. E a gente tem que entender sobre a textura. Isso aqui dificilmente a gente vai achar no mercado nacional, mas caso vocês encontrem, aí vocês já sabem do que se trata. Então a textura é se ela é polida o corpo inteiro e o fio, ou se ela é polida só o corpo e o fio não é polido, tá? Então a gente vai explicar um pouquinho sobre cada uma dessas partes aí para vocês entenderem melhor. Então vamos lá, falando sobre o taper, tá? O taper é aquele ponto onde começa a ser afiada a agulha. Então, lembrando de novo, tá? Isso aqui a gente tá falando de agulha avulsa. Então a gente vai poder ter 9 agulhas dessa, ou 7 agulhas dessa, enfim, tá? A gente tá falando da agulha avulsa. Se essa agulha for afiada mais do início, bem na extremidade dela, ela vai fazer um buraco desse tamanho. Então o que acontece? Ela vai carregar mais pigmento aqui pra dentro, só que ela também vai machucar mais a pele por causa do tamanho do buraco que ela faz, né? Se a gente for diminuindo esse taper, o que acontece? A espessura das agulhas é a mesma, tá? Elas têm a mesma grossura, as agulhas, mas o fio dela vai ser cada vez mais afiado de trás. Então, conforme a gente vai aumentando taper, long taper, extra long taper e super extra long taper, a gente vai tendo um buraco menor e, consequentemente, uma pigmentação menor, tá? Porém, a gente também vai ter uma lesão menor. Então, o que acontece? Quando a gente tem agulha taper, certo? Essa agulha aqui, ela é a agulha que tem a afiação mais grossa, tá? Então, ela começa sendo afiada bem na pontinha e ela fica bem grossa, ela entra bastante na pele. O que acontece? A pigmentação e a lesão dela é alta. Por quê? Ela vai fazer um buraco bem grande na pele, ou seja, vai entrar bastante pigmento. Porém, ela também vai machucar muito mais essa pele. Então esse é um ponto que a gente tem que cuidar. Se quer fazer uma pintura mais sólida e coisa assim, a gente provavelmente vai usar esse tipo de agulha. Porém, a gente tem que cuidar porque ela vai machucar bastante, tá? Ela vai entrar mais pigmento, vai pigmentar mais rápido, então a gente tem que cuidar para não ficar pigmentando muitas vezes na mesma área. A segunda opção é o long taper, que aí ela já é um pouquinho mais afiada, o fio ele vem um pouquinho mais de trás, tá? E aí a gente pode considerar que a pigmentação e a lesão é média, porque ela vai fazer um furo o suficiente para entrar bastante tinta, mas ela não vai machucar tanto, certo? Então essa opção aqui a gente acaba tendo como uma opção mais suave. Se a gente não quiser fazer essa pigmentação super densa, a gente consegue usar uma long taper. A extra long taper, ela vai vir afiada lá de trás já, tá? Bem de trás. Então, a parte que entra na pele, tá? Isso aqui é a parte que vai pra pele mais ou menos, tá? A parte que entra na pele, o que acontece? Ela vai fazer um buraco muito fininho. E nesse buraco muito fininho, vai entrar pouca tinta, vai entrar pouco pigmento. O que acontece? A pigmentação é baixa, porém a lesão também é baixa, tá? Então o que a gente vai usar aqui? Quando a gente quiser fazer uma sombra mais suave, ou quando a gente quiser fazer um traço mais fininho, alguma coisa assim, é importante a gente usar esse tipo de agulha. Porque se a gente for fazer um fine line com uma agulha que faz um buraco grande e injeta bastante pigmento, pode ser que esse traço fique muito grosso. E aí a gente tem a super extra long taper, que essa ela vem afiada lá de trás e a parte que entra na pele é muito pequenininha, muito fininha, tá? Então ela causa uma lesão muito baixa, mas ela também causa uma pigmentação muito baixa. O que acontece? Esse tipo de agulha aqui, normalmente a gente não vê a pigmentação e aí a gente acaba passando de novo e daí isso machuca demais a pele, porque a gente tá fazendo buracos bem fininhos e isso acaba cortando a pele, literalmente cortando, abrindo uma lesão. Então, apesar dela ter lesão baixa, essas agulhas extra long taper e a super extra long taper, elas não são agulhas para pigmentar muito. Então, quando a gente usa elas e espera uma pigmentação boa, a gente vai acabar passando mais vezes e machucando mais, tá?
Então, no caso, essa Super Extra Long Taper a gente usaria mais quando quer fazer uma sombra muito suave, muito homogênea. Por quê? Porque os pontos vão ficar bem fininhos na pele, eles vão ficar bem pequenininhos. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que a sombra fique muito suave, tá? Então, a gente tem opções diferentes de agulha, lembrando que isso aqui a gente está falando da agulha avulsa, de uma pigmentação diferente. Então, por exemplo, se a gente tiver uma Magnum 12, por exemplo, que ela seja taper, a pigmentação dela vai ser muito alta, então ela vai ser muito mais indicada para uma pintura chapada, sólida. Mas se a gente tiver a mesma agulha, com a mesma numeração, com uma Super Extra Long Taper, ela vai ser muito mais indicada para sombra, tá? Então ela vai penetrar mais fácil na pele, ela vai carregar menos pigmento e vai lesionar menos, tá? Mas lembrando isso, ela lesionar menos, ela significa que ela vai pigmentar menos também. Então se a gente está buscando uma pigmentação maior, não é indicado usar ela porque ela pode cortar muito a pele. Agora nós vamos falar da espessura de cada uma das agulhas, tá? As espessuras a gente tem basicamente 0,8, 10, 12 e 13, tá? 0,8 é 25mm, 10, 30mm, 12, 35 e 13, 40. Algumas marcas vão usar essa numeração como 14, tá? Então isso é bem comum de acontecer. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma pigmentação entre elas menor ou maior conforme for a espessura dessa agulha, certo? Então se a agulha é mais grossa, cada uma das agulhas é mais grossa, a pigmentação dela vai ser maior, porque ela vai furar uma área maior, né? Então isso vai influenciar também. Por exemplo, se a gente tiver uma agulha 0,8, tá? Que é bem fina, e a gente tiver um taper Super Extra Long Taper, o que vai acontecer? A gente vai ter uma agulha muito fina, dificilmente vai entrar pigmento nessa pele. E aí o que acontece? Se a gente estiver usando uma tinta muito espessa, a gente não vai conseguir pigmentar. Então isso seria um uso errado de agulha. Se a gente usar uma agulha muito fina, com a ponta muito fina, o que vai acontecer? Não vai pigmentar. Aí a tinta, se ela for muito grossa, ela não pigmenta. Se ela for muito líquida, ela vai pigmentar bem pouquinho, tá? Da mesma forma, se a gente quiser fazer uma pigmentação bem sólida, a gente vai usar uma agulha de 13 ou 14, dependendo da marca, como ela nomear. Mas o que vai acontecer também? Vai carregar muito pigmento, muito. Só que ela vai causar uma lesão grande. Então nesse ponto aqui, além da pele ter uma resistência maior, de ser mais difícil essa pigmentação, a gente tem que cuidar para não ficar muito tempo no mesmo lugar, porque a gente pode literalmente lesionar muito a pele da pessoa. E aí com essa lesão, o que vai acontecer? Ela vai criar uma casquinha, vai expelir essa tinta, a tatuagem vai ficar apagada e o resultado não vai ser bom. Então por isso que é importante a gente entender isso, saber qual agulha certa pra gente usar para cada tipo de trabalho, tá? Então, por exemplo, normalmente o que a gente vai encontrar no mercado brasileiro é agulhas de espessura 10 e 12, tá? Então a 10 é quando a gente quer um trabalho mais suave, mais fininho, não tão pigmentado. E a 12 é quando a gente quer um trabalho mais pigmentado, um trabalho mais consistente assim, tá? Dificilmente a gente vai achar 13 ou 14, ou a 08 também é bem difícil de encontrar, tá? E elas seguem o mesmo padrão, a pigmentação alta e uma lesão alta. Então a 13 ela tem pigmentação alta e uma lesão alta, por causa do tamanho dela. A 12 tem uma pigmentação e lesão média, porque ela é um pouquinho mais fina. A 10 tem uma pigmentação e lesão baixa, ou seja, ela pigmenta menos, mas machuca menos também. E a 08 ela vai machucar pouquíssimo e pigmentar pouquíssimo. Então a gente, é aquilo que eu disse, se a gente quer um trabalho pigmentado, não faz sentido a gente usar esse tipo de agulha. A gente tem que usar esse tipo de agulha, certo? Aí se a gente quer que esse tipo de agulha pigmente, mas que não seja tão pigmentado, a gente pode buscar um taper maior, um extra long taper, alguma coisa assim, tá? E isso também a gente não vai ver, a questão da textura a gente não vai ver no mercado brasileiro, mas tomara que isso venha, então é importante que vocês já saibam. O que acontece? Aqui na agulha polida, ela é polida desde a haste até o fio, certo? Dessa forma, ela fica super lisa, ela vai ter uma penetração muito mais fácil, ou seja, ela vai ter uma lesão muito mais baixa. Por que ela vai ter a lesão mais baixa? Porque ela vai ser bem lisinha para entrar na pele, ela vai entrar muito fácil na pele. Aí ela vai fazer um buraco bem certinho, sem machucar a pele. Normalmente é esse tipo de agulha que a gente vai encontrar no Brasil, tá? Dificilmente a gente vai encontrar agulha texturizada. Mas qual a diferença delas? A agulha polida, ela não vai carregar tanta tinta, porque ela vai fazer um buraco mais suavezinho na pele, então ela não vai carregar tanta tinta quanto a texturizada. A texturizada, ela vai ser áspera no fio, então o fio dela vai ser bem áspero. O que acontece com isso? Esse fio áspero, ele vai criar um buraco maior, ele vai machucar muito mais a pele, mas ele vai permitir mais pigmento entrar ali, certo? Então com essa textura que tem na ponta,
ela vai fazer uma lesão maior, mas vai deixar mais pigmento entrar. Então isso aqui é quando a gente quer fazer um tipo de trabalho bem mais específico, assim, onde a gente quer trabalhar mais rápido, pigmentar mais rápido e muito pigmento. A gente pode usar uma texturizada. Mas como a gente só vai encontrar polida aqui no Brasil, então é essas opções que a gente vai ter aqui. Então vamos falar sobre o uso delas, tá? A gente tem aqui um desenho bem direitinho delas pra gente ver o que a gente usaria em cada ponto. Então se a gente vai usar uma taper, a gente vai usar para trabalho mais chapado, mais escuro, mais denso, tá? Uma long taper a gente já quer um trabalho um pouquinho mais suave, a gente já vai ter um trabalho um pouquinho mais tranquilo. Não quer dizer que a gente não consegue fazer um preto chapado com uma long taper, mas que não é o ideal para ela, tá? A extra long taper a gente já vai trabalhar com um tom bem mais claro, um tom bem mais suave. Então a gente vai trabalhar para sombra, sombras mais suaves, de repente até um rastelado, alguma coisa assim que a gente não queira deixar muito forte, muito marcado. E a super extra long taper que a gente vai trabalhar para ter aquela sombra suave, tá? Normalmente a gente vai diluindo a tinta cada vez mais aqui, porque vai ficando mais fácil dessa tinta entrar. Então nesse caso, se a gente tiver esse espaço aqui para tinta entrar, a gente perfurou a pele com isso, se essa tinta for grossa ela não vai entrar, então só vai furar a pele e não vai pigmentar. Aí a gente tem as espessuras, né? Então, conforme ela for engrossando, a gente vai ter mais pigmentação. Então, a gente vai usar para traços mais escuros, para trabalhos mais escuros, pigmentações mais sólidas. Então, se a gente pega uma 08, a gente vai querer um trabalho bem suave, não tão consistente como a gente teria com uma agulha mais grossa, tá? Como a gente vai encontrar 10 e 12 basicamente, então a 10 a gente vai usar para trabalhos que a gente quer deixar uma pigmentação boa, mas não tão forte. Então, por exemplo, para fine line ela é uma opção boa, para sombras suaves ela é uma opção boa, sombras homogêneas e tudo mais. Então ela é uma opção boa. Só que ela acaba tendo aquele ponto, como ela não pigmenta muito, a gente acaba passando mais vezes e aí acaba machucando a pele. Então nesse caso que a gente quer pigmentar um pouco melhor, a gente vai usar uma 12. Tá? Essa 12 ela vai pigmentar bem, a gente vai ter trabalhos mais consistentes, vai ter um preenchimento mais sólido, tanto do traço quanto do preenchimento em si, mas ela ainda vai ter uma opção maior, que seria 13 ou 14, que daí é quando a gente quer trabalhar com trabalhos bem pesados. Então, se a gente quiser uma sombra bem suave, tá? A gente pode usar, por exemplo, uma agulha 10 extra long taper. Ela vai ter uma sombra bem suavezinha. Mas se a gente quer fazer uma passagem de tom um pouquinho mais forte, a gente pode usar uma 12 extra long taper ou até uma long taper. Se a gente vai fazer um trabalho mais sólido, um tribal, um maori, alguma coisa assim, a gente provavelmente vai querer usar uma 12 ou uma 14, 13, 14, se a gente achar, e taper, que daí dessa forma ela vai pigmentar muito bem. E aí a questão da polida e a texturizada é aquilo que a gente falou. A texturizada ela vai pigmentar muito mais, mas ela vai machucar mais, então tem que ter um pouco de cuidado com essa, mas a gente vai usar praticamente sempre a polida, tá? Então a polida, ela vai carregar menos pigmento, mas se ela for uma polida de 13 taper, ela vai carregar bastante pigmento sim, só que não tanto quanto a texturizada 13 taper. Então aqui a gente tem um exemplo de tabela da marca Precision Needles, tá? O que acontece? Por que eu queria mostrar isso para vocês? Porque no Brasil, a gente dificilmente vai ter essas especificações todas nas agulhas. A gente vai ter a numeração dela e a gente, no máximo, vai ter o diâmetro da agulha, tá? Então, seria muito importante a gente ter essa variação, seria muito importante a gente ter esses dados. Então vou mostrar para vocês como fica essa tabela da Precision Needles, como fica mais fácil da gente encontrar a agulha que a gente quer para o trabalho específico que a gente está fazendo, tá? Então, como é que fica a numeração dela? A gente tem o diâmetro dela, que seria a espessura dela, então é uma agulha 12. A gente tem a numeração de agulha, então são 9 agulhas, a gente sabe que vão 9 agulhas aqui. A gente tem o tipo dela, que é a Magnum 1. A Magnum 1 ela é um pouquinho mais aberta, tá? A gente não tem essa variação Magnum 1 e Magnum 2, tá? Mas a gente tem a Magnum curvada, então aqui a gente sabe que ela é curvada, tá? O taper dela é o S, tá? Então aqui ele dá a referência do taper S, seria o padrão, tá? O taper normal, standard. A gente tem a opção de texturizada ou não texturizada e o tubo ou o chip que precisa para usar ela. Então pode ser
tubo diamante, pode ser um redondo ou pode ser o Magnum. Então nesse caso só vai dar a opção desse tubo aqui, tá? A gente também tem essas variações, então como vocês podem ver aqui, eles dão a numeração de 6, 8, 10, 12 e 13, tá? Eles têm a numeração 6, a gente nem fala sobre isso porque é dificílimo achar, tá? Mas então ele dá essas opções do diâmetro, então a gente já sabe qual é o diâmetro. 12 a gente sabe que é 35 milímetros, tá? O número de pontos é o número de agulhas que vai, então de 1 até 100 agulhas ali, que eles vão ter como padrão, né? O tipo, então M1C é Magnum 1 curvada, tá? Então a gente tem a RS, que ela é uma solda mais aberta, a RL, que é uma solda mais fechada, a RL XT, que ela é super fechadinha, então essa aqui elas são mais fechadinha que a RL tradicional. E uma mais fechada ainda, tá? Essa aqui ela fica muito bem apertadinha assim a solda, tá? A gente vai ter essa RL, então a gente vai ter RS e RL aqui no mercado brasileiro. Tem a opção flat, que seria uma Magnum reta, só que ao invés de 2 linhas de agulha, vai só uma linha de agulha. A Magnum 1, que é a Magnum mais abertinha. A Magnum curvada, que é a Magnum mais abertinha com essa curvatura aqui, que a gente já vai explicar. E a Magnum 2, que é bem fechada. Então, a gente tem o diâmetro, o número de agulhas, o tipo de solda, como é disposta essas agulhas. Aí a gente tem o taper. Taper S é o standard. Aí a gente tem o LT, que é o long taper, double long taper, extra long taper, super long taper, extra super long taper. Então olha a variação de tapers que essa agulha oferece aqui. A gente consegue chegar num trabalho muito mais específico, consegue buscar agulha muito melhor para o nosso trabalho. Isso vai ser muito legal quando as marcas brasileiras começarem a usar isso, tá? A opção texturizada ela vai ser marcada com um asterisco e o T, né? Quando eles tiverem a opção texturizada. E ali vai indicar o tipo de... No sexto ponto vai indicar o tipo de bico que a gente vai usar. Então você vai usar um bico ou um chip diamante, redondo ou flat, que é o para Magnum, tá? Então isso aqui é pra gente entender qual a importância de ter todas essas informações e como isso de fato muda, tá? Então imagina que essa agulha aqui, no caso, ela seria uma 1209 M1C ST FT9. A diferença é muito grande do que a gente tem aqui. Aqui a gente tem 1209, que 12 seria a espessura, 09 o número de agulhas, e o MG de Magnum, o MGR de Magnum Round. Então aqui a gente vai entender a disposição das agulhas, qual a diferença delas, tá? As agulhas RL, a gente vai partir de 1 até um monte de agulhas ali. O que vai acontecer? Toda a disposição de uma agulha, ela vai ser sempre focada no centro, tá? Então a gente vai ter 3 agulhas, 4 agulhas, 5 agulhas, 7 agulhas. Então aqui nas 7 agulhas, o que a gente está focando? Uma agulha no meio e as outras em volta. A de 5 ela não tem agulha no meio porque ela é muito pequena, tá? Então as agulhas RL elas vão ser todas assim, ó, todas focadas no meio, 3 agulhas no meio e as outras dispostas na volta, tá? Por quê? Porque quando a gente quer um traço, a gente quer o traço bem sólido. Então essas agulhas no meio elas vão garantir essa pigmentação muito mais sólida, tá? Então as agulhas RL elas vão estar sempre nessa disposição. As agulhas RS, elas vão fazer um formato diferente. Elas vão trabalhar sempre com agulhas em círculo, tá? E não vai focar tanto no meio. Por quê? Porque o objetivo da RS é preencher uma área maior de pigmentação e não traço em si. A gente pode usar ela para traço, mas seriam traços mais grossos, né? Traços mais bold. Mas a ideia dela é justamente isso, dela ser mais aberta, assim, né? Então a gente vai ter 5... A gente vai ter 7 agulhas aqui, vocês vão ver que elas vão ficar bem redondas e não tem nada no meio. A gente vai ter 9 agulhas também, não vai ter nada no meio, 11, 13 e 15. Aqui na de 15 é legal a gente olhar isso direitinho, porque ela vai ficar com essa disposição toda em círculo e no meio não vai ter nada. O que vai acontecer quando a gente fizer o traço com ela? A gente vai estar pigmentando toda essa área aqui, e conforme a gente for subindo, a gente tem que garantir que esse meio está sendo pigmentado por essas agulhas aqui. Entendeu? Então conforme a gente está empurrando essas agulhas, a gente tem que garantir que essas aqui vão pigmentar. Essas na primeira passada e essas na segunda passada, tá? Então, agulhas RS elas são mais difíceis de fazer traço. Porém, elas são muito melhores para fazer sombra, tá? As agulhas RL, elas são dificílimas para fazer sombra porque elas são muito fechadas. Aí a gente vai ter as Magnum, tá? As Magnum elas vão trabalhar basicamente na horizontal aqui, tá? Então a gente vai ter 2, 4, 6, 7.
2, 4, 6, 7, 9. Então a gente vai ter sempre essa disposição delas. Então vai ter 7, 9, 11, 13 e 15. Mesma coisa nas Magnum Round, tá? As Magnum Round, elas vão ser, que a gente chama de Magnum curvada, elas vão ser na mesma disposição quando olhado de frente, tá? Quando olhado deitado assim ela. Então se a gente estiver olhando de frente pro fio da agulha, elas vão estar nessa disposição aqui, tá? Sempre com duas linhas. Lembrando que aquela flat que a gente falou antes, ela é só uma linha de agulhas, ela não tem a segunda linha. Então quando a gente pegar a agulha, botar ela de pé e olhar para a ponta, olhar ali para o fio dela, a gente vai ter a seguinte disposição. Com a RL e a RS, a gente vai ter elas sempre na horizontal aqui, as pontas todas alinhadas, tá? Então todas as pontinhas delas vão estar alinhadas. Isso na RL e na RS vai ser padrão. A gente nunca vai ter uma agulha mais baixa do que a outra. Por quê? Porque isso vai fazer uma parte pigmentar mais e outra pigmentar menos. Então essa solda ela tem que ser muito bem feita na mesma altura. A Magnum comum, ela também vai seguir esse padrão. Então a gente vai ter esse alinhamento das agulhas todo na horizontal e na mesma altura. Então elas vão ter a mesma altura entre todas as agulhas, tanto as da frente quanto as de trás, tá? Todas elas vão chegar no mesmo ponto, porque o objetivo dessa Magnum é que todas elas pigmentem na mesma altura, tá? Já a Magnum Round, ela vai ter uma disposição diferente, então as agulhas vão ser curvadas assim, tá? Tanto as de cima quanto as de baixo. Então essa curvatura aqui a gente já vai entender o que muda nessa Magnum Round para Magnum normal, mas a Magnum Round ela tem essa característica, ela tem essa curvatura aqui na ponta das agulhas, tá? Então nós vamos entender agora como funciona a perfuração de cada uma delas. A RL e a RS, tá? Quando a gente bate na pele, ela dá essa variação aqui. Eu vou colocar um vídeo para vocês logo em seguida, para vocês entenderem como é essa vibração da pele, tá? Essa pele ela vibra muito e quando a gente bate com a agulha na pele, é basicamente esse movimento que ela faz. Ela não faz um buraco assim, tá? Ela tem essa elasticidade. Quanto mais elástica a pele for, maior vai ser essa curvatura, tá? Então, com a agulha RL ou RS, quando a gente pigmenta, ela vai pigmentar toda essa área aqui que a gente colocou, de forma praticamente igual, porque a gente vai ter as agulhas nas extremidades, né? Então, dessa forma, a gente vai perfurar a pele e aí vai ter essa pigmentação praticamente homogênea, tá? O que acontece quando a gente fica com essa pigmentação arranhada? Quando a gente faz um traço, ele fica tipo arranhado assim, né? Acontece que a gente tá pigmentando muito rápido, não tá deixando o pigmento entrar o suficiente. Então se a gente tiver, por exemplo, uma agulha muito fina aqui e a gente pigmentar bem rápido, a distância entre essas agulhas não vai ser preenchida e aí vai ficar esse arranhão, sabe? Vai ficar todas as linhazinhas de cada uma das agulhas, certo? E isso vai contar bastante, isso conta muito, porque de fato o traço ele tem que ser consistente, ele tem que ser sólido, tá? Então no caso da RL e da RS, se for para traço no caso, a gente vai querer esse tipo de pigmentação. Já a Magnum comum, a Magnum reta, o que vai acontecer? Ela vai ter essa mesma curvatura da pele. Só que quando tiver essa curvatura da pele, olha o que acontece. A gente tem as agulhas das pontas pigmentando muito mais, deixando um buraco muito maior, e as agulhas do meio deixando um buraco muito menor. O que vai acontecer? Ela vai pigmentar, o ponto de pigmentação dela vai ser nas bordas, vai ser na extremidade, porque aqui que vai pigmentar mais forte. E no meio ela vai pigmentar mais suave. Então conforme a gente for fazendo passadas pro lado com essa agulha, essas bordas vão pigmentando mais. E o meio ele vai sendo preenchido levemente e depois ele vai sendo preenchido pelos cantos aqui, tá? Então por isso que a Magnum a gente usa mais para pintura sólida, para conseguir chegar num cantinho mais certinho, mais preciso assim, né? Então essa Magnum aqui a gente usa ela bastante para fazer pigmentação sólida, tá? Dá para usar ela para fazer sombra? Dá, mas a gente tem que cuidar porque essa pigmentação dela aqui, sendo mais marcada nas pontas, vai deixar uma sombra mais marcada. Se é o nosso objetivo, é esse tipo de agulha que a gente usa. Se não é esse o nosso objetivo, daí a gente usa um outro tipo de agulha, que seria a Magnum Round. O que acontece com a Magnum Round? No momento que ela bate na pele, ela vai passar justamente por essa vibração aqui, tá? Então a pele vibrou, a pele fez essa curvatura, essa elasticidade dela, então ela vai ter uma pigmentação homogênea. O que acontece nessa pigmentação homogênea? Todas as pontas estão entrando a mesma quantidade na pele. Então dessa forma não vai ficar marcado nas bordas, a gente não vai ter uma marcação grande. Então quando a gente quer fazer sombra suave, a gente vai buscar agulhas mais finas, a gente vai buscar um taper maior, um taper mais esticado, uma extra long taper por exemplo, e uma Magnum Round, uma Magnum curvada.
Por que essa Magnum Round? Porque ela vai pigmentar mais homogênea, não vai deixar marcado nas bordas que nem seria a Magnum comum, tá? Então essa pigmentação aqui é importante entender como funciona essa pigmentação, e é por isso que a gente tem essas variações de agulhas e por isso que a gente escolhe esses tipos de agulhas para outros trabalhos, tá? Então eu peguei esse vídeo aqui para mostrar para vocês direitinho, tá? Ele tá em super slow e aí ele mostra direitinho a batida das agulhas na pele, tá? O que acontece? Quando a agulha bate na pele, vocês vão ver direitinho nessas imagens a vibração, essa curvatura que a pele faz. Então a pele não fica esticada, por isso é importante a gente ir esticando a pele no traço para ter um resultado bem homogêneo. Porque essa pele ela tem uma vibração bem grande, como vocês podem ver. Então a agulha ela entra, quando ela volta, ela praticamente traz a pele de volta. Ela vem como se a pele ficasse grudada na agulha. Então ela tem toda essa vibração. Olha só bem de pertinho a vibração que ela faz. Tá? Então isso a gente tem que considerar quando estiver fazendo a tatuagem. E conforme a pele for uma região mais flácida e tudo mais, essa vibração ela vai ser maior ou menor. Então a gente vai ter isso durante toda a tatuagem, tanto no traço quanto na sombra, e essa vibração ela vai ser mais forte quando a gente estiver usando a Magnum, porque ela vai preencher uma área maior, né? Então a gente vê aqui a diferença da vibração com uma agulha de traço. Ela vibra basicamente no ponto de contato, mas nesse ponto de contato a pele ela tem essa elasticidade. Essa elasticidade é importante a gente entender porque tem que vencer ela na hora do traço. E aqui a gente consegue ver essa vibração muito forte, essas agulhas estão batendo muito forte na pele, então fica bem marcada essa vibração. Aqui eu fiz questão de botar uma foto microscópica de como é o buraco da agulha, tá? Então a agulha ela entra, ela deixa um buraco e esse buraco ele vai mudar conforme a espessura da agulha, tá? Então a gente vai ter o buraco, aqui em cima vai ficar a tinta e a tinta vai descer por esse buraquinho para preencher até chegar lá na camada que a gente precisa. E depois esse buraco vai se fechando na cicatrização. Então sobre as agulhas nacionais, o que a gente tem? Como eu falei para vocês, a gente não tem essa especificação. A gente não tem nenhuma marca de agulha nacional que tenha uma tabela e que a gente tenha essas opções. Na verdade, a gente tem até um problema de distribuição desses materiais. Por quê? A gente acaba tendo muito material parecido que vem do mesmo lugar. Então como as agulhas, normalmente, praticamente todas as marcas, elas vêm direto da China, o que acontece? Quando dá algum problema de transporte, dá um problema para quase todas as marcas. Então a gente não só não tem essa especificação, como a gente tem um problema na distribuição de agulhas, tá? Então muitas vezes não consegue atender essa demanda e isso é bem ruim, tá? Então a gente tem assim, ó, a marca principal Electric Ink, e eu fortemente recomendo vocês a começar com esse padrão de marca, tá? Esse padrão de agulhas aqui. Por quê? Porque todas as agulhas são espessura 12, ou seja, elas vão pigmentar o suficiente. Quando que a gente vai usar uma agulha 10? Quando a gente tiver bastante experiência com o trabalho e a gente souber que a gente precisa de uma agulha 10, uma agulha mais fina que pigmente menos, pra gente ter uma sombra mais suave, por exemplo, ou ter um fine line bem suavezinho, bem fininho, tá? E a gente já sabe que não pode passar várias vezes. Essa agulha bem fininha não pode passar várias vezes no mesmo lugar esperando uma pigmentação boa, tá? Então o que a gente vai ter nessa série de agulhas aqui da Electric Ink? A gente vai ter a Pro Needles, a Black Cat e a Perfect. Eu não sei porque que eles colocaram esse padrão invertido, mas eu vou falar da mais grossa para a mais fina, tá? Então a gente vai ter a mais grossa, que ela vai ser... O que vai mudar nelas? Todas elas são espessura 12, mas o que vai mudar nelas é o taper, certo? Então o que acontece aqui, ó? A gente vai ter a Perfect com um taper padrão. Esse taper padrão vai fazer com que o fio dela seja bem grosso, tá? Vai ser um pouquinho mais difícil de penetrar na pele, vai lesionar mais a pele, mas também vai carregar mais pigmento. Então carregando mais pigmento a gente consegue ter um trabalho muito mais sólido com as agulhas da Perfect. Aí depois a gente tem a Pro Needles, que ela tem o taper um pouquinho mais aberto, tá? Seria uma long taper, tá? Então ela tem o taper um pouquinho mais aberto. O que vai acontecer? Ela vai pigmentar até aqui. Ela vai fazer um buraco um pouquinho menor, um pouquinho mais fino e vai carregar menos pigmento, mas também vai lesionar menos. Então quando a gente quer um trabalho meio termo, a gente usa essa Pro Needles. E a Black Cat, a gente tem ela super fina, tá? Então o fio dela é bem fininho mesmo. Então quando a gente faz a pigmentação com a Black Cat, é uma pigmentação bem suave, bem suave. Ela entra muito mais fácil na pele
ela carrega muito menos pigmento e ela lesiona muito menos. Então a gente tem basicamente aqui, eu quero um trabalho, eu quero fazer um Maori, eu vou fazer um Maori. Eu vou usar Perfect, vou usar uma agulha grossa com a ponta grossa. Eu quero um trabalho um pouquinho mais suave, eu quero trabalhar com uma sombra não tão marcada, mas também não tão suave, né? Então a gente pode usar uma Pro Needles, a gente usa uma Pro Needles para fazer essa pigmentação. Ou por exemplo, vou trabalhar numa costela, a costela ela tem uma resistência maior, vai ser mais difícil da Perfect entrar numa pele mais flácida, então a gente pode usar uma Pro Needles. Mas eu quero fazer um trabalho, um fine line bem fininho, eu quero trabalhar com sombras muito suaves, muito homogêneas, então a gente pode trabalhar com uma Black Cat. Por isso que eu recomendo as agulhas da Electric Ink, porque a gente consegue ter essa variação no trabalho entre 3 marcas, tá? Então a gente não precisa, de fato, buscar todas aquelas variações, a gente consegue no início buscar essas. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai encontrando as marcas que a gente mais gosta, tanto de tinta quanto de agulhas. Então a gente vai vendo que, eu prefiro trabalhar mais com Black Cat, eu gosto de fazer traço grosso, traço fino com a Black Cat. Aí vai lá e trabalha com a Black Cat, tudo bem. Ou, eu gosto da Whitehead, eu gosto de outra marca. Tudo bem, a gente vai e trabalha com a marca que melhor se adapta ao nosso tipo de trabalho. Aí a gente tem a Whitehead, tá? A Whitehead também são agulhas muito boas, muito boas. E a Whitehead, ela tem uma linha padrão e uma linha premium, tá? A linha premium, ela é um pouquinho mais, ela é mais selecionada, as agulhas são mais selecionadas, a gente tem um padrão muito melhor de agulhas nela. Elas já vêm também com o grommet ali em cima, tá? Então a gente pode trabalhar direto com esses grommets. E a Whitehead, ela é uma agulha muito boa para começar. Por quê? Ela vai nos oferecer as opções tanto de 12 quanto de 10. Então a gente vai ter essas duas espessuras para trabalhar com ela. Então a gente vai poder ter uma agulha 13RL com a espessura 10, bem fininha, muito boa de trabalhar. Ela vai pigmentar, se for numa área mais flácida, por exemplo, ela vai conseguir pigmentar bem. Se for fazer uma panturrilha, quer fazer um traço bem grosso, bem bold, dá para trabalhar com uma 15RL com espessura 12, tá? Então a Whitehead, ela tem uma variação um pouquinho maior de agulhas e a gente consegue ver essa variação direto na marca em si, ali nas especificações da marca. A Electric Ink não coloca nenhuma especificação a não ser a numeração das agulhas, tá? E eles levaram um tempo até começar a divulgar essa diferença entre o taper das agulhas entre a Black Cat, Pro Needles e Perfect. A Whitehead já tem isso, só que eles não especificam o taper que tem nelas, tá? E aí nós temos outras marcas das agulhas nacionais, tá? A gente tem uma variação grande de marcas de agulha, por quê? Porque as agulhas são mais fáceis de regulamentar na Anvisa. Elas só precisam vir embaladas e esterilizadas. Então é mais fácil de regulamentar na Anvisa. Então é muito mais fácil tu pegar uma marca de agulha chinesa, trazer um lote, pedir a regulamentação na Anvisa e conseguir essa liberação para trabalhar aqui, tá? O que eu posso falar para vocês das marcas? A Aston é uma marca que tem vindo bem forte, tá? Então ela tem uma preocupação bem grande com a qualidade dos materiais e tudo. Então as agulhas, muita gente está gostando bastante das agulhas da Aston, tá? A Blackline, eu particularmente não gostei porque eu achei uma agulha muito fina e que corta demais. Ela acaba não pigmentando tão bem. Eu não me adaptei, mas tem gente que gosta muito de trabalhar com a Blackline. A Hornet, tem gente que ama e tem gente que odeia. Tá? Mas as Hornet, elas também são agulhas bem fininhas. Tem as opções de agulhas mais grossas, tudo mais. Mas é uma marca que muita gente gosta e muita gente odeia. TH Pro é uma marca muito bem falada também, tá? É uma marca de materiais trazidos pela Art Fusion. Então eles trazem os materiais deles da China e revendem aqui. E também é uma marca muito boa, muito bem falada. Muita gente gosta de trabalhar com a TH Pro. Marco de Lapel, eu não sei se eu conheço muitas pessoas que gostam de trabalhar com Marco de Lapel, tá? A reclamação é muito grande sobre a Marco de Lapel. Eles não tem um padrão de agulhas. E nesse padrão de agulhas da Marco de Lapel, a gente vai colocar a linha mais baixa da Electric Ink, que é a Super Sharp. Eu nem vou mencionar ela aqui, mas vou dizer pra vocês, nunca comprem agulhas Super Sharp, elas não têm nenhum tipo de padrão, elas não têm nenhum tipo de controle de qualidade nem nada, tá? Então elas são basicamente as agulhas que sobram, e aí eles fazem essa linha Super Sharp muito mais em conta, tá? E aí a gente tem a Naja. A Naja, muita gente tem falado super bem dela, né? Dizem que é muito boa essa marca, mas, de novo, a gente tem basicamente elas vindo de fornecedores provavelmente iguais, então a gente vai conseguir encontrar muita similaridade entre várias marcas de agulhas, tá?
Então por isso a gente tem uma variação grande de marcas de agulha e não uma variação tão grande de tintas. Então vamos por uma parte bem legal aqui, que seria a escolha das agulhas, tá? Eu selecionei algumas tatuagens e vou falar basicamente o que eu escolheria, que agulhas eu escolheria para trabalhar nessas tatuagens. E aí vocês podem tirar as conclusões de vocês e ver o que vocês escolheriam para tal tipo de trabalho. Então nesse tipo de trabalho aqui, considerando basicamente o tamanho dela que a gente pode imaginar pela foto, eu acho que dá para usar tranquilamente uma 7RL da Pro Needles. Eu usaria da Pro Needles, que ela é um meio termo, né? Então a gente consegue chegar num traço um pouquinho mais grosso, se a gente quiser esculpir, e a gente consegue fazer esses traços mais riscadinhos aqui, mais fininhos, tá? Se a gente quisesse fazer uma variação maior de traço, o que a gente poderia fazer? Poderia trabalhar com uma 9RL por fora, deixar esses traços de fora bem grossos, e esses detalhes trabalhar com uma 5RL, então a gente consegue dar uma diferença bem grande, tá? Então, assim, não existe um padrão de seleção de agulhas aqui nesses trabalhos, mas eu vou falar basicamente o que eu escolheria. Nesse segundo trabalho aqui, é um trabalho tipicamente de uma agulha 1RL. Então, dificilmente a gente vai ter linhas marcadas aqui, a gente vai ter mais sombras, tá? Então, essa agulha 1RL, ela é bem difícil de trabalhar, mas ela traz resultados muito parecidos com esses aqui, tá? Vocês podem ver que a pigmentação não é sólida nesse tipo de trabalho, tá? Esse tipo de trabalho dificilmente vocês vão conseguir uma pigmentação muito sólida, tá? Mas para fazer essa sombrinha aqui, a gente usaria uma agulha 1RL, no máximo uma 3RL muito fininha. Já nessa aqui, eu optaria por uma 9RL ou até uma 11RL para fazer esses traços de fora, para fazer alguns pontos aqui por dentro também. E eu optaria por uma 7RL para fazer detalhes. Então, por exemplo, a gente tem detalhezinhos de pontinhos aqui, essas partezinhas de dentro da pele da cobra, da barriga. Então eu acho que usaria essa numeração de agulhas, tá? Já para um outro tipo de trabalho mais sombreado, tá? O que a gente usaria aqui? Isso aqui vai depender, esse tipo de trabalho vai depender muito do tamanho que ele é. Então, por exemplo aqui, esse trabalho que ele é um trabalho grande, a gente vai usar uma numeração grande de agulhas. Então, o que a gente for usar para essas partes preto sólido, a gente vai usar provavelmente uma RS de 15 ou 13 por aí, para conseguir fazer esses pretos bem sólidos. O resto a gente vai trabalhar com uma Magnum curvada, tá? Essa Magnum curvada, ela vai deixar essa sombra muito suave, tá? Então ela não fica uma sombra marcada. Nesse outro trabalho a gente já tem uma sombra completamente diferente. O objetivo desse trabalho é que a sombra seja marcada. Então nesse trabalho a gente pode trabalhar ou com uma 3RL ou com uma 5RL para fazer esse tipo de sombra, sempre com passadas tipo pinceladas assim, tá? Então esse tipo de sombra vai deixar, esse tipo de agulha vai deixar essa sombra dessa forma. Se a gente for usar uma Magnum, o que vai acontecer? Todas essas áreas aqui que não tem pigmento, elas vão ser preenchidas, porque as agulhas Magnum, elas preenchem uma área muito maior. Então nesse caso, como a gente não quer a sombra homogênea, a gente quer a sombra marcada, e marcada no sentido de ponto a ponto, como se fosse uma textura de estátua, por exemplo, então a gente usaria esse tipo de agulha, faria essa sombra com uma agulha RL, tá? E aqui a gente pode, obviamente, trabalhar desde uma 5RL e engrossando o traço, até trabalhar com um traço mais específico, tipo um 11RL aqui por fora, e a gente vai trabalhando assim, tá? O que a gente vai escolher o que a gente escolheria no caso de espessuras de agulhas, de taper, long taper, seria mais em questão da área que está se trabalhando. Então, se é uma área que pigmenta muito fácil, a gente não precisa usar uma agulha taper espessura 12, tá? A gente pode conseguir o mesmo resultado com uma agulha um pouquinho mais fácil de pigmentar. E já nesse último trabalho a gente tem uma sombra suave, mas ela não é tão homogênea quanto essa sombra aqui. E aí nessa aqui a gente usaria então agulhas de traço, provavelmente uma 3RL para fazer todas as marcações, tá? Para trabalhar em todas essas linhas. A gente usaria uma Magnum reta para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então esse tipo de trabalho a gente pode pegar a Magnum reta e ir jogando ela para baixo, tá? Esses pretos sólidos a gente consegue fazer com uma Magnum reta ou uma RS. Então aqui de novo, dependendo do tamanho do trabalho, a gente poderia usar uma Magnum 11, uma RS 15, né? E se quer preencher umas áreas um pouquinho menores, dava para usar uma RS 7, por exemplo, tá? Mas a gente vai ter a parte de traço aqui também, então usaria uma agulha de traço. Essa marcação de traço aqui também com uma leve aplicação de branco nessas bordinhas aqui. Isso ajuda bastante o trabalho a destacar. E a gente tem essa marcação aqui das linhas, né? Essas linhas aqui que vão formando esse mapa.
Então a gente teria uma agulha de traço, provavelmente uma 3 ou 5 RL. Uma agulha para um preenchimento um pouquinho maior, que seria uma RS mais fina, tipo uma 7RS, acho que seria bom. E a gente vai ter áreas maiores de sombra bem sólida, tá? Então a gente consegue fazer tanto essa sombra com a Magnum reta, quanto esse tipo de sombra, tá? Quando a gente quer essas sombrinhas manchadas assim, é legal a gente fazer com a RS, que daí vai deixar a sombra bem suave. Agora para trabalhos fine line, olha só que legal. Isso aqui, a maioria dos trabalhos fine line, eles são bem comerciais, tá? Então o que a gente vai optar? Nessa área aqui, essa área é uma área que não pigmenta tão bem, certo? Então a gente poderia usar, por exemplo, uma 7RL da Black Cat. A gente vai conseguir chegar num trabalho bem fininho assim. Se a gente quiser um pouquinho mais fino, a gente pode usar uma 5RL da Black Cat e deixar ela bem fininha. Então seria uma 5RL Extra Long Taper, né? Para conseguir chegar num trabalho assim. Por quê? Nesse tipo de trabalho a gente não precisa pigmentar tanto. Porém, nesse coraçãozinho a gente tem que cuidar, porque isso machucaria demais, tá? Então para fazer esse coraçãozinho tem que pegar muito leve mesmo, para fazer com uma agulha tão fina, tá? Já nesse trabalho aqui, eu não usaria uma 13RL Extra Long Taper, super fina, tudo mais. Por quê? Porque a chance de fazer esse tipo de trabalho com essa pigmentação, que é uma pigmentação sólida, tá? Porém fina, ela é bem difícil de fazer. Então eu provavelmente optaria por uma 3RL com espessura 12. Então seria uma Perfect ou uma Whitehead dessa espessura. E eu gostaria de usar uma taper ou uma long taper aí, porque a gente vai precisar de uma pigmentação boa, só que tem que cuidar, por exemplo, nessas partes aqui, ó. Essa parte de dentro é muito sensível mesmo. Então dessa forma aqui, acho que fica bem pesado da gente conseguir fazer um trabalho assim tão perfeitinho, tá? Então não usaria uma agulha muito fina, muito fina aqui, por conta disso. É muito fácil a gente fazer essa pigmentação e ela estourar. Já esse tipo de trabalho é dificílimo fazer, muito difícil de fazer. Como vocês podem ver, não pode errar nada porque o traço é muito fino. E eu não me sentiria seguro fazendo esse traço usando uma 1RL, tá? Mas eu acho que o ideal seria usar uma 1RL. Por quê? Porque apesar dele ser um traço consistente, ele não é um traço sólido. Ele não precisa de pigmentação sólida. Então a gente poderia usar uma agulha 1RL para fazer esse traço, só que não pode tremer nada, não pode ter absolutamente nenhum erro, a pessoa não pode se mexer em nada. Então é um trabalho super difícil de fazer, tá? Apesar do trabalho ser muito simples, parecer ser muito simples, esse é um trabalho super difícil, inclusive que eu cobraria bastante para fazer, porque é um trabalho que consome bastante da nossa concentração. Então, falado isso, o que seria a opção certa de agulhas? De novo, é a gente buscar os materiais, entender como eles são, como cada um dos materiais funciona, e buscar esse costume de usar tal agulha para tal tipo de trabalho. Então eu sei que nesse trabalho eu quero um trabalho mais grosso, mas ele é numa área de costela, uma pele mais flácida assim. Então vou ter que usar uma agulha com um taper um pouquinho maior para entrar mais fácil, só que não vai pigmentar tanto. Então talvez eu tenha que usar uma numeração a mais, entendeu? Por exemplo, vou fazer um traço que eu usaria normalmente uma 9RL, mas se for na costela eu posso usar uma 13RL com um extra long taper, por exemplo, que daí ela entraria mais fácil, mas não pigmentaria tanto. Porém a gente vai usar um número maior de agulhas e daí vai conseguir chegar nesse ponto de pigmentação. Por isso que é importante a gente entender as agulhas e saber qual a melhor agulha para usar no nosso trabalho. Entendido então como funcionam as agulhas, é muito legal a gente fazer esse tipo de estudo com esses materiais, tanto com as tintas como com as agulhas, com as máquinas que a gente vai escolhendo, porque isso influencia diretamente no nosso trabalho. Vocês viram que tem uma diferença bem grande nas agulhas e elas fazem trabalhos completamente diferentes com a mesma numeração. Então a gente precisa entender isso, precisa saber como escolher a melhor agulha, tá? A gente falou isso durante a aula sobre a questão da falta de informação dos fabricantes. Isso seria muito importante a gente ter, porque a gente conseguiria escolher melhor os nossos materiais, tanto na parte de tintas, como na parte de máquinas, quanto na parte de agulhas, tá? Então a gente não tem muitas informações dos fabricantes, isso não é uma coisa boa para o mercado, seria muito bom se eles pudessem passar todas as informações, mas o que a gente pode fazer é o seguinte: experimentar as agulhas, ver como elas se comportam, ver o resultado que a gente tem com elas, e daí a gente vai começar a entender sobre esse material, vai começar a se adaptar com o material. O que acontece normalmente é que a gente acaba escolhendo um tipo de material, alguma marca específica,
para um tipo de trabalho e a gente vai se acostumando com o tempo. Então o que eu poderia recomendar para vocês é o seguinte: experimentem as agulhas, experimentem todos os tipos. Se possível, no começo vocês puderem manter entre uma ou duas marcas ali, ou um ou dois tipos de agulhas, isso seria muito bom, porque daí vocês vão se adaptando, vão encontrando a agulha certa para o trabalho, e depois, quando vocês quiserem um trabalho um pouquinho mais específico, um trabalho um pouquinho mais direcionado para alguma coisa, vocês podem começar a experimentar outros tipos de agulha e tudo mais, até que vocês cheguem no ponto onde vocês saibam as agulhas que vocês querem usar para aquele tipo de trabalho. Então, uma pergunta muito frequente que a gente tem é: que tipo de agulha que eu uso para tal tipo de trabalho? E isso é muito pessoal, a gente acaba escolhendo, artistas vão escolher agulhas diferentes para o mesmo trabalho, sabe? Então, por exemplo, a gente quer fazer um rastelado. Tem artistas que fazem rastelado com 3RL, ou artistas que fazem com 5RL ou até 7RL. Aí pensa, pô, mas como é que vai fazer com 7RL ter o mesmo resultado de uma 3? Provavelmente porque está usando uma agulha mais fina, com um taper maior, e aí está conseguindo um resultado com uma pigmentação muito mais suave. Então, não necessariamente só a numeração é o que importa, na verdade o que importa é todo esse conjunto. É como é feita essa agulha, qual o tipo de agulha que está sendo usado, a espessura de agulha, o tipo de taper que está sendo usado, e isso vocês vão se adaptando com o tempo. O ideal é que vocês experimentem as agulhas, que vocês comprem sempre agulhas diferenciadas, diversificadas. Então, por exemplo, ao invés de comprar caixas de agulhas, vale a pena comprar agulhas avulsas e fazer esses testes, até em pele artificial, pegar essa pele artificial e fazer o teste com 3 tipos de agulha 7RL, fazer um traço um do lado do outro e ver qual a diferença. Ah, com essa agulha de tal marca eu consegui um resultado mais fino, um resultado mais delicado. Com tal marca eu consegui um resultado mais marcado. Então a gente consegue começar a encontrar o material que a gente busca, o material perfeito para a gente conseguir fazer o tipo de trabalho que a gente quer, tá? E buscar a agulha certa para tatuagem, de novo, isso é muito pessoal. Isso vocês vão buscar conhecer o tipo de trabalho, o tipo de traço que vocês querem, o tipo de sombra, o tipo de preenchimento, e daí sim ver quais as agulhas que se encaixam. Por isso que é importante a gente entender os materiais e não só seguir recomendações dos outros, porque cada um tem o seu gosto pessoal para um tipo de trabalho ou para o outro. Então, sobre agulhas é isso aí, a gente se vê na próxima aula. Valeu!